Fala pessoal, hoje a gente está aqui no INSPER para um painel muito interessante sobre renovação política. A gente vai discutir aqui os caminhos para a renovação política do Brasil. Tem gente muito interessante que vai participar desse painel: Humberto Laudares, Paulo Matias, Christian Lombauer, eu mesmo representando Política Simples para Indignados. Tem pessoas aqui das comunidades dos indignados que vieram visitar o evento, vieram participar, debater, colocar perguntas. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês, vem comigo, chega só. Bom, eu vou gastar esses minutos para me apresentar e apresentar o novo, de forma muito sucinta. Eu sou cientista político, enfim, fiz a carreira acadêmica até aos 34 anos, eu era professor universitário. Fiz uma guinada na minha vida para a vida executiva, fui trabalhar na Fiesp. E na Fiesp eles precisavam, na época, uma pessoa que cuidasse das negociações internacionais. Na época, isso era 2001, e estavam tendo as negociações da ALCA. Não sei se alguns aqui mais novos vão se lembrar disso ou vão saber disso, mas precisava de alguém na indústria que cuidasse da posição da indústria nas negociações da área de livre comércio das Américas. E aí eu entrei na vida executiva, e da vida executiva eu continuei até 2 meses atrás. Da Fiesp eu fui para trabalhar para a Associação dos Exportadores de Frango, e depois fui trabalhar para a Associação dos Exportadores de Suco de Laranja, e depois fui trabalhar para a Bayer nos últimos 5 anos. Na verdade, eu fui fazer a mesma coisa, apesar de parecer um caminho errático, eu fui fazer a mesma coisa, eu fui fazer relações com o governo. Eu fiz relações com o governo para a indústria exportadora de frango, relações com o governo para a indústria exportadora de suco de laranja, e relações com o governo para o grupo Bayer, aí especificamente para uma empresa. Então, eu posso dizer que eu tenho um pouco de vivência de governo, principalmente governo federal e governo em algumas instâncias de governo. Parlamento, evidentemente, com deputados e senadores, depois alguns ministérios, principalmente de agricultura, saúde, relações exteriores, desenvolvimento, indústria e comércio, Casa Civil, são os principais pontos ali. As agências regulatórias, lógico, Anvisa, algumas instituições do Ministério do Meio Ambiente, com o IBAMA, enfim, esse é o ambiente que a gente transitou durante esses anos. Eu tomei essa decisão agora de parar de atuar profissionalmente em qualquer outra coisa para focar na candidatura, porque sou um dos fundadores do Partido Novo. O Partido Novo foi fundado em 2011, e foi registrado em 2015. A gente viveu 5 anos para conseguir registrar o partido. Tem uma longa história aí de horror para contar, para conseguir o registro de um partido político nesse país. É uma história de horror. Não vou gastar o tempo de vocês, mas depois a gente pode falar sobre isso se vocês quiserem. Registramos em 2015, em 2016 entramos nas eleições como um teste, as eleições locais, elegemos 4 vereadores em 5 cidades em que a gente concorreu, e esse ano temos as eleições gerais, onde estamos lançando um candidato a presidente da República, 4 governadores, 6 senadores em 6 estados diferentes, e cerca de 400 deputados federais em 19 estados, mais deputados estaduais nos 4 estados em que a gente vai concorrer a governador. Então, é um processo muito diferente de todos os outros partidos. O Partido Novo tem um estatuto muito mais rígido e muito mais, eu diria, mais moderno do que o modelo político que a gente tem hoje. O estatuto não permite o uso de fundo partidário nem do fundo eleitoral. Embora a gente receba e esteja tentando devolver o dinheiro para o Tesouro Nacional e a gente não consegue, isso é uma outra história de horror que a gente pode contar depois. A gente vive do dinheiro de 20 mil voluntários que colocam um ticket médio de R$31 por mês na conta do partido, e com isso a gente já fez tudo o que fez. E quem a gente representa? A gente representa o contribuinte descontente, e não são poucos, né? Brasileiros que têm consciência de que já pagam imposto demais e recebem serviços de menos. E a gente representa, do ponto de vista mais político, filosófico, as pessoas que acreditam mais no fortalecimento das liberdades do que no jogo das políticas públicas que favorecem a igualdade. A
A gente acredita que quanto mais liberdade, em todos os sentidos da palavra, mais riqueza se cria, mais oportunidades se cria e, como consequência, menos desigualdade, porque igualdade nunca vai existir, mas menos desigualdade tem que existir, é necessário que haja, e nesse país, principalmente, é necessário que se trabalhe para a redução das desigualdades. É que o nosso modelo de pensamento é um pouco diferente de tudo que a gente aprendeu na escola, durante todas as nossas gerações anteriores, aí, em todas as escolas desse país, que é a gente tem que se pautar pela igualdade. A gente tem que ter um Estado grande, interventor, tutelador, que vai produzir as políticas sociais, e isso sim vai tirar as pessoas da condição de miséria e das condições de pobreza. E até hoje foi um grande fracasso. Tudo que a gente assistiu, independente do regime que passou, não deu certo. Então a gente está propondo um outro modelo de país, redução, e com isso eu concluo, a redução da presença do Estado na vida das pessoas, das empresas. O Estado não tem que perfurar petróleo, o Estado não tem que distribuir carta, o Estado não tem que ter banco, não tem nada disso. O Estado tem que cuidar de segurança do cidadão, da educação e da saúde. Isso é um pouco um resumo muito breve do que eu fiz, do que eu sou e do que o Partido Novo pretende. Bom, continuando. Formado em Ciência Política pela Universidade de Paris, Sorbonne, tendo também estudado Comunicação na Universidade Federal de São Carlos, trabalhou na filial brasileira da Jardim Lloyd Thompson, onde liderou o projeto de transição corporate do Grupo Boa Vida na Angola, onde viveu 3 anos. De volta ao Brasil no final de 2017, lidera o Política Simples para Indignados, iniciativa que atinge lideranças de comunidades que desejam alternativas aos políticos tradicionais, e é pré-candidato a deputado estadual pelo PPS. Chama ao palco Guilherme Mendes. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite ao pessoal do Concílio e pela organização desse evento. E dizer que eu estou muito honrado de dividir palco com pessoas mais experientes e que certamente temos muitos conceitos ideológicos em comum. E cá estamos de novo. Estamos, mais uma vez, falando de renovação no Brasil. Eu acho que a minha geração ouviu muito que o nosso país é o país do futuro. A geração dos meus pais, dos nossos avós, também ouviram isso. O Brasil é o país do futuro, o Brasil é o país do futuro. E quando é que chega esse futuro? Então, eu espero que, em 2018, o que a gente chame de renovação seja uma renovação de verdade. Não seja só uma troca de pessoas no poder, mas que a gente tenha a força, como sociedade, como grupos organizados, para reestruturar a nossa lógica política. Reestruturar uma lógica política que é viciada há vários séculos, e a gente sabe. E que a gente consiga envolver pessoas de outras regiões nesse projeto junto com a gente, pessoas que normalmente não estão nos centros do poder. Então, vou me apresentar agora. Eu sou o Guilherme Mendes, tenho 28 anos, sou formado no ensino médio aqui na Mobile, aqui perto. Depois fui estudar na Universidade de Paris, Sorbonne, Ciência Política, e entrei para o mercado financeiro quando retornei para o Brasil. Depois disso, recebi uma proposta para trabalhar em Angola, e Angola foi uma experiência interessante porque ela te mostra a realidade do jeito que ela é. Lá você percebe qual que é o impacto de uma má gestão pública, qual que é o impacto da concentração de poder, qual que é o impacto de um governo pouco democrático, o que isso pode gerar para a população no longo prazo. Então, voltei de Angola no final do ano passado, comecei o projeto Política Simples para Indignados, que é nas periferias de São Paulo, e tem aqui, inclusive, prazer receber o Léo, que é da Vila Joaniza, da cidade de Ademar. Um grande prazer que você está aqui. Obrigado por ter vindo. Esse é mesmo o nosso propósito, é de trazer pessoas de
regiões que não estão no centro do debate para o centro do debate, para que as pessoas tenham voz e que a gente possa construir junto, construir através de pontes. Então, é um prazer estar com vocês aqui. Obrigado, sexta-feira à noite. Tem bastante gente para conversar, impressionante. Muito obrigado mesmo. É isso. Bom, continuando aqui. Especialista em Políticas Públicas e Desenvolvimento, PhD em Economia pelo Graduate Institute em Genebra e mestre pela Universidade de Colômbia, graduou-se em Ciências Sociais na USP e Administração na FGV em São Paulo. E foi cofundador de movimentos como o Agora, Onda Azul e o Renova Brasil. Chama ao palco Humberto Laudares. Boa noite, gente. Tudo jóia? Acho que eu vou falar em pé, que eu fico um pouco mais confortável. É um prazer estar aqui no INSPER. Eu acho que é uma escola inspiradora de verdade, como o nome sugere o evento, porque tem um foco muito bacana, inovador na questão empresarial e, mais recentemente, também na questão pública e economia. O curso de economia, que é um curso bastante bacana. Esses dias para trás, fui conversar com um menino e ele falou, não, acabei de chegar na aula de programação. Eu falei, bicho, se eu tivesse isso na escola, na faculdade, seria um baita benefício depois para a qualidade de vida como estudante de PhD em economia, porque realmente você precisa ralar bastante. Mas eu venho, na verdade, do interior, eu acho que o meu sotaque já indica, mas cheguei em São Paulo aos 15 anos. E aqui vim estudar, vim parar nessa cidade grande e fiz colégio aqui, fui parar na faculdade, na Fundação Getúlio Vargas, fazer administração, como alguns de vocês devem fazer. Começando a fazer administração, eu falei, acho que falta um pouco mais, eu estou sentindo... Sempre gostei da área humana e prestei ciências sociais, comecei a fazer USP. Mas a minha vida na GB era muito mais intensa. Eu fui representante discente dos conselhos de administração, departamental, escrevi em todos os jornais da faculdade, desde poesia até textos políticos bem controversos, que geraram bastante debate na faculdade. No final, fiz pesquisa a faculdade inteira também, fui ser orador da turma. E eu confesso que depois eu me formei, eu não tinha ideia o que eu ia fazer. Eu falei, vou fazer mestrado em economia. Eu já estava estudando para Ampec o ano inteiro e tal. E na minha formatura, na verdade, de orador e tal, estava o secretário de Economia e Planejamento do governo do Estado de São Paulo na época, e logo depois recebi um convite para ser assessor dele. Então, você imagina, alguém que sai da escola, vai parar num governo com orçamento gigantesco e começa a aprender como que o governo funciona, como políticas públicas são executadas, como os resultados são gerados e o impacto que isso pode causar na vida das pessoas. Foi aí que o bichinho do setor público me picou e até hoje não saí desse negócio. Porque quando você vê um impacto em escala por políticas públicas, isso é fascinante. Eu fiquei como assessor durante um ano, no segundo ano mudou o secretário, eu virei diretor de investimentos e estratégias do governo do Estado de São Paulo. Eu tinha 25 anos, alguma coisa assim. Tinha uma equipe muito boa trabalhando com a gente e a gente alocava 6 bi de investimento por ano. Até hoje, se você pega o orçamento no começo do ano e a execução, foi a maior execução da história, da série histórica do governo do Estado de São Paulo. Foi uma experiência incrível, foi muito bacana. E aí que você fala, é possível fazer de algum jeito. Coisas pequenas não salvam a lavoura, mas têm impactos reais. Logo depois dessa experiência de 3 anos, fui fazer meu mestrado nos Estados Unidos, em Colômbia, na área econômica, finalmente. Passei 2 anos no Banco Mundial, trabalhando com reforma de Estado. E é bacana você ter essa experiência internacional, porque você vê países que são muito piores que o Brasil, como Angola. Você vê realidades, mesmo nesses países mais pobres, que há variedade de pobrezas diferentes, porque as políticas funcionam num lugar, não funcionam em outros. Você vê que o Brasil também, nessa comparação, tem coisas boas.
mas, ao mesmo tempo, a gente olha para o mundo mais rico e fala, bicho, estamos perdendo oportunidade atrás de oportunidade, sem entender por quê. E, obviamente, a política está no centro desse porquê, e é o assunto do debate hoje. Quando eu estava nos Estados Unidos, fui convidado para ir para a Suíça para trabalhar no Fundo Global de Luta contra a AIDS, Malária e Tuberculose. Isso, na verdade, é uma Global Partnerships, é um novo tipo de organização internacional que foi criado nos anos 2000 para atingir os objetivos do milênio. Foi criado até por um professor meu de Columbia, Jeffrey Sachs, nessa concepção. E eu falei, bom, estava meio de saco cheio do Banco Mundial, eu falei, por que não? Vamos ver. E é muito bacana. Basicamente, você arrecada dinheiro e gasta em programas que, em princípio, aliviam a pobreza imediatamente. O resultado era bastante, na verdade, foi bastante interessante. Nesse meio tempo, Genebra é uma cidade muito calma, comecei a fazer o doutorado também em economia lá. Depois de 8 anos, burocrata internacional de luxo, estável e tal, falei, quero voltar para o Brasil, é o que eu gosto. O impacto que eu causava no governo de São Paulo nunca poderia ser nem comparado com o impacto que eu causaria em qualquer organização internacional. Obviamente, você tem um trade-off aí, claro, né? A qualidade de vida que você tem como vivendo na Suíça com bom salário é diferente de você vir empreender na área pública aqui. E por que eu digo empreender? Porque quando eu já voltei muito a fim de tomar riscos e gerar inovação e fazer coisas diferentes. Nesses últimos 4 anos, ele citou algum, por exemplo, nas eleições presidenciais, que eu ajudei alguns programas de governo e tal, do ponto de vista técnico, na última semana, um tanto de amigo começa a mandar WhatsApp e tal, começamos a montar manifestação em favor de um candidato específico, o qual me recuso a falar o nome hoje. Mas foi uma experiência incrível, porque ali estava claro que a sociedade civil precisava, sim, fazer do seu jeito e fazer o que acreditava. Logo após essas eleições, a gente montou um movimento de filiação coletiva a um partido político, sugerindo mudanças, que foi Onda Azul. Depois o movimento Agora, que é um movimento de convergência contra as radicalizações que a gente vê no país. Depois você tinha um problema nesse ecossistema de renovação, que era financiamento, treinamento, conhecimento sobre campanhas. Ajudei outros amigos a montar o Renova BR e também tem uma associação grande com Livres. Ou seja, esse é um pouco da minha história, é um pouco porque eu estou aqui. Espero conversar mais com vocês mais tarde. Obrigado. Obrigado. Formado em gestão pública e foi presidente da Juventude Estadual do PSTB por 3 anos, comandou a Prefeitura Regional de Pinheiros na gestão Dória, saindo para disputar o cargo de deputado estadual pelo PSTB, chama ao palco Paulo Matias. Boa noite, pessoal. Sexta-feira, hein? Firme e forte. O pessoal tem programação mais tarde que eu sei, né? Mas tudo bem. Bom, cumprimentar aqui todos os nossos convidados, agradecer muito o ISPER pelo convite. Queria me apresentar inicialmente, meu nome é Paulo Matias, eu tenho 27 anos de idade, estou um pouco acabado com 27 anos de idade, mas a gente está aí, firme e forte. Talvez o professor tenha mais cabelo do que eu, mas a gente vê já as nossas diferenças aqui no palco, né? Principalmente físicas, né? Eu fui prefeito regional de Pinheiros aqui em São Paulo. Para quem não sabe, acredito que muitos de vocês devam morar nessa área, uma área importante da cidade, que abrange os Jardins, o Alto de Pinheiros, Vila Madalena, o Brooklyn, o Itaim Bibi, a Avenida Paulista, enfim, tantos outros locais aqui de relevância da cidade de São Paulo. Me filiei ao PSDB muito cedo, com 17 anos de idade, estava fazendo o CFC da autoescola, tirando a famosa carta de motorista, onde a gente tem que fazer aquele curso que ensina a gente a dar seta para a esquerda e seta para a direita. Acho que todo mundo aqui já deva ter passado por isso, eu espero, né, para ter tirado a sua carta certinho, sem nenhum tipo de problema. E acabei conhecendo uma pessoa que me encaminhou ao partido que eu sou filiado hoje, e aí
comecei a minha trajetória política, fui presidente da Juventude do PSDB. Aos 21 anos de idade, eu coordenei um importante programa da Secretaria Estadual de Educação aqui de São Paulo, que é o Programa Escola da Família, que dá, sim, a bolsa de estudos às pessoas que querem fazer uma graduação, querem estar no ensino superior, mas também obriga essas pessoas a prestar um serviço em escolas públicas aos finais de semana, aos sábados ou domingos, ou seja, não fazendo com que aquela bolsa seja absolutamente de graça, e sim com uma contraprestação de serviços feitas pela própria sociedade para a sociedade. A gente conseguiu colocar aí mais de 50 mil pessoas para estudar de graça com essa contraprestação de serviços ao longo aí de 2011 a 2014. Fui candidato a deputado estadual em 2014, vou falar bastante disso aqui. Em seguida, fui convidado pelo ex-prefeito João Dória para coordenar a campanha dele à Prefeitura de São Paulo, na área administrativa. Fiz toda a prestação de contas da campanha do ex-prefeito, e ele, em seguida, me convidou para ser prefeito regional de Pinheiros. Nós, no Brasil, precisamos de políticos que sejam realmente fazedores, que coloquem a mão na massa e resolvam os problemas da nossa cidade, do nosso estado e do nosso Brasil. Eu, quando assumi a Prefeitura Regional de Pinheiros, a primeira coisa que me deparei foram 7 carros oficiais, 7 motoristas e um contrato de cerca de R$500 mil para pagar a mordomia de funcionário público. A primeira coisa que eu fiz quando assumi a Prefeitura Regional de Pinheiros foi cortar em absoluto as mordomias de funcionário público. Uma coisa que nós temos que fazer na política, e vamos discutir aqui mudanças, é de colocar os políticos no mesmo lugar do cidadão, que infelizmente hoje eles não estão. Eu recentemente fiz uma crítica aos deputados estaduais na Assembleia Legislativa, dizendo que eles não fazem absolutamente nada naquele local. E reafirmo o que eu disse. Aquele local é um mausoléu hoje. Para vocês terem uma ideia, as grandes produções legislativas da Assembleia, do qual eu sou pré-candidato, foi o Dia do Ovo, algo super relevante na nossa vida, o Dia do Fusca, ou então querer fazer com que as pessoas sejam obrigadas a não comer carne na segunda-feira. Essas são as grandes produções legislativas da Assembleia. E um deputado estadual lá, que está há 27 anos, eu tenho 27 anos de idade, gravou um vídeo se referindo a mim, dizendo que eu era um grande M maiúsculo, eu não vou dar continuidade à palavra, e dizendo também que eu não tinha experiência política por 2 razões. A primeira delas, porque eu não dei cadeira de roda a ninguém. E a segunda delas, porque eu nunca paguei nenhum exame de tomografia a ninguém. Ou seja, o cerne da renovação política ele não está apenas na idade, nem muito menos em quem for, mas está, sim, na mudança de postura. E eu acho que é isso que nós temos que discutir hoje. Sou Paulo Matias, muito prazer a todos, pré-candidato a deputado estadual. Obrigado. Para a gente iniciar o debate, o professor da Casa Miller. Tudo bem? Oi. Boa noite, obrigado pela presença de todos vocês, da plateia. Sou Vinícius, como o Lucas, meu aluno, já me apresentou. Meu papel é, na verdade, levantar a bola para vocês, enfim, tentar organizar para que algumas questões, não só no INSPER, mas fundamentalmente aqui, que nós discutimos aqui, possam ser de alguma maneira apresentadas por vocês, e aí a nossa comunidade fique de alguma maneira satisfeita com aquilo que o evento propõe, que é ouvi-los sobre, de maneira geral, aquilo que vocês chamam de renovação política. Um é do Partido Novo, o outro se apresenta como alguém muito jovem, o outro se apresenta como alguém muito jovem, você de grupos ligados a essa questão do renova. Então, a palavra novo, renovação, parece que tem tudo aqui para a gente. Vocês já deram algumas dicas, vou passar a palavra para vocês rapidamente, mas vocês já deram algumas dicas na apresentação que cada um fez, sobre um pouco, enfim, o que vocês já fizeram e como vocês entendem algumas questões. Eu queria, então, aproveitar, já que vocês já deram algumas dicas, para que a gente ficasse um pouco mais específico. E essa especificidade, mesmo que caiba no guarda-chuva, mais genérico, assim, mas essa especificidade, na minha cabeça, tem 2 questões. Tentem definir um pouco melhor o que é renovar para vocês. Vocês estão falando do que quando falam de renovar, se quiserem ser específicos, então, fique à vontade para isso. Não uma provocação, mas alguma coisa que possa ser um pouco mais pessoal.
Por que você acha que você é aquele que representa a renovação? Porque não o outro representa o novo com a renovação, mas você é que vai fazer esse papel. Pô, Cristian, vamos começar desse lado, a gente faz essa sequência, depois dá para voltar. Por favor. Bom, por que a gente acha que nós somos a renovação, ou que o Partido Novo é a renovação? Acho que a pergunta tem muito a ver com o que a gente pensou lá atrás, que é o seguinte: o sistema político partidário brasileiro está falido, a gente sabe disso. Os partidos já, há um bom tempo, não representam, alguns nunca representaram, e há um bom tempo já não representam mais partes da sociedade, por isso partidos, né? Talvez o PT tenha sido a última novidade realmente relevante da política brasileira, porque nasceu de uma forma genuína, de um movimento de baixo, e foi se constituindo, etc., e deu no que deu. Durante um período foi um partido bem estruturado, orgânico, depois se contaminou e se transformou num partido como os outros. O MDB, a ex-PMDB, também já há muito tempo é difícil de definir o que ele é, né? Embora ele tenha estado no poder nos últimos 30 anos, praticamente, durante todas as legislaturas, praticamente todas, desde 90, ele é muito difícil de definir o que é o PMDB. Ninguém mais sabe o que é o PMDB. E assim por diante. O próprio PSDB é um partido que vem, é uma facção dos que não gostavam do Quércia, em 86, se fundou em 87. O MDB, ou seja, é uma secessão do MDB, ou do MDB na época, e também hoje é um partido que não consegue tomar uma decisão sem se dividir. O poder nos últimos 30 anos, praticamente, se divide em três, todas as... Então, os partidos perderam totalmente a relação com a sociedade, ou com parte da sociedade. O sistema eleitoral também é muito ruim, ninguém mais sabe. A gente está vivendo mais uma passagem difícil. O próprio PSDB é um partido eleitoral, a facção dos que não gostavam do Quércia, do tipo em 86, se fundou em 87, ou seja, uma secessão do MDB, o partido disputam entre si. Você cria também hoje, você não consegue tomar uma decisão sem se dividir. O modelo distrital é tão óbvio, se divide em três, misto ou não. Mas a gente não consegue, os partidos perderam totalmente a relação com a sociedade, sempre fazendo reformas da sociedade. Piora, o sistema eleitoral também é muito ruim. A gente já tinha. A gente está vivendo assim, mais uma dessa situação. A gente pensou lá atrás, em 2010, eleitoral, e ele gera problemas. A única maneira de conseguir transformar dentro das regras da democracia esse sistema, candidato a deputado federal do mesmo partido gigantesco em si, ineficiente de representação, era construindo uma instituição nova. É tão óbvio. E a gente então falou, bom, a única maneira de fazer essa instituição é fazer um partido político novo, porque não basta você fazer pior, reivindicar os estados nas ruas, ou fazer assim, em função dessa situação, a gente pensou, esse é decidido no Congresso Nacional. É um modelo centralizador, você dizia bem que a Assembleia Legislativa faz muito pouco, todas fazem muito pouco, porque o modelo brasileiro é centralizador, é no Congresso que a coisa se decide. Então ele falou, a gente tem que ocupar o Congresso, no bom sentido. Temos que criar um grupo que represente uma parte da sociedade, que seja genuíno e que represente e ocupe um pedaço do Congresso Nacional para iniciar a mudança dentro das regras democráticas. Por isso que a gente é diferente. O nosso estatuto é bem diferente. Não estou dizendo que a gente é melhor centralizador, mas o nosso estatuto tem características muito diferentes dos outros 34 partidos oficiais do Brasil. Todas fazem muito. Ele não usa o dinheiro público brasileiro, é centralizador. No Congresso, que a coisa fundo partidário não vai usar o fundo. A gente tem que ocupar o fundo eleitoral, no bom sentido. Então, criar um grupo tem seleção de uma parte da sociedade, agora tem um juiz que seja genuíno e que represente e ocupe um pedaço da seleção curioso para iniciar a mudança dentro das regras democráticas. Por isso que a gente é diferente. Nosso estatuto, a gente tem uma desconexão, nosso estatuto tem características muito diferentes dos outros 34 partidos. Cartola não é candidato, ele não usa, o candidato não interfere na administração do partido, usa um controle partidário, não vai usar o muito importante. Você não pode ter o presidente nacional do partido, o senador Aécio Neves, não faz sentido. O senador nacional do partido, o presidente do partido é o governador, o ex-governador, Geraldo Alckmin. Não pode ter isso. Ou então Pena, ex-deputado Pena é o presidente do Partido Verde. A gente tem uma contaminação geral, veja o que aconteceu com o Partido Verde. Candidato, ou seja, a Cartola não é candidato a definir essas coisas. Então a gente tem algumas características na administração do partido, voluntariamente decididas no estatuto, portanto, você não pode diferir de mais nacional do partido ou senador partidário brasileiro. Isso a gente acha senador nacional do partido, o presidente do partido é mais o que eu sou parte desse movimento, Geraldo Alckmin. Não pode ter isso.
Então, Pena, realmente Pena é o presidente do Partido Verde. Difícil a gente ter que ficar falando bem de si mesmo. Contaminação geral, veja o que aconteceu com nem é esse o caso, mas eu acho que então a gente já, por estatuto, já definiu essas coisas. Então a gente tem algumas pessoas novas que têm que ocupar voluntariamente decididas no estatuto que são, diferem demais religião, da sua ideologia, outras pessoas. O Congresso Nacional ele se renova em 50% mais ou menos de 4 em 4 anos, mas é uma renovação meio fake, porque no fundo você tem a volta de alguns que não estavam antes, volta conseguem voltar, tem famílias que se reproduzem, dinastias que se reproduzem. A renovação é muito difícil, e esse ano não é diferente. Vai ser muito difícil a renovação. Provavelmente a gente vai ter uma vontade de renovação, mas uma realidade muito aquém da renovação. Outras pessoas. Mas a gente tem que fazer alguma coisa, ele se renova e fazer isso, e eu pessoalmente decidi fazer também. E tentando dar um salto bem maior do que costuma se dar. Tem uma carreira para se construir. A volta já como vereador, você começa como deputado estadual. Mas como eu já não tenho mais 30 anos e também acho que tem uma experiência interessante, um perfil que pode ser útil ao Estado de São Paulo, e a conjuntura permite tomar esse risco, eu achei que valia a pena sair ao Senado, porque, para concluir, o senador é um sujeito que representa o Estado. Ele mantém o pacto federativo nas estruturas do pacto, cada Estado tem 13 senadores, Roraima tem 500 mil habitantes, tem 3 senadores, São Paulo tem 45 milhões de habitantes, tem 3 senadores. Essa que é a função justamente do Senado, ele mantém a unidade da federação, e por isso a Câmara pode ter as grandes diferenças que tem, ainda que seja subrepresentação de alguns estados, do Sudeste e do Sul, é para isso que o Senado serve. Eu acho que o que São Paulo precisa hoje, o que eu poderia dar para São Paulo, com a minha experiência de vida, é levar São Paulo para o Brasil. São Paulo não está em pacto, nossa mentalidade tem 3 senadores, nossa maneira de pensar e trabalhar de habitantes tem 3 senadores, São Paulo tem 5 milhões de habitantes tem 3 senadores. Essa é a função justamente do Senado, ele manter a unidade da federação. Com isso a Câmara pode ter as grandes diferenças que tem aquilo que nós não estamos lá. E quando os paulistas vão para lá, eles vão fazer outras coisas que não é para isso que o Senado serve. Mas São Paulo precisa hoje, o que eu poderia dar para São Paulo fazer com essa de vida é levar São Paulo ao Brasil. Então eu acho que São Paulo não está em nossa mentalidade, nossa maneira de pensar, de trabalhar, de criar riqueza, de destravar as coisas, de realizar as coisas, não está presente em Brasília. Eu conheço aquilo lá. Na minha opinião, é o que eu falei e aquilo lá nós não estamos lá. E quando os paulistas vão para lá, a gente tem a renovação, eles vão fazer outras coisas que não é pensar em São Paulo. E a renovação estrutural. Independente de idade, ideologia, a renovação superficial eu entendo por aquela que é uma simples troca de poder. E o que acontece no Brasil desde o Império. Troca de liberal para conservador, de conservador para liberal, e assim caminha a humanidade, a gente vai seguindo. Então, eu acho que isso é gravíssimo, e se a gente continuar assim, a gente vai continuar sendo um país que nunca vai ter a devida posição no mundo. Vai ser sempre um país adolescente, sempre um país a amadurecer. Então, eu vejo a renovação dessa forma. Tem que ser algo estrutural. A gente não pode pedir para as pessoas votarem consciente se nossos exemplos lá em cima, mesmo no STF, no Congresso, são completamente inconscientes. Eu acho que isso é gravíssimo. Isso não é continuar assim, uma questão da cultura brasileira, sendo sociólogos falam, no país que nunca vai ter. É a questão da cultura humana, da natureza humana. A nossa natureza, quando a gente está sem um ambiente, sem um referencial, sem um ambiente de controle, quando a gente não tem a situação controlada, o ser humano tende a se perder. É a natureza. O ser humano está sempre lutando pela sobrevivência. Isso, logicamente, a gente mudou um pouco. Uma questão da cultura brasileira chamado Sapiens, é do Yuval Harari, e ele fala disso, é bem interessante, ele vale a pena ler. A gente mudou muito pouco biologicamente, então a gente precisa ter estruturas de controle, o que divide países sérios, estados. São Paulo tem o PIB de um estado, de países não sérios, é justamente a capacidade de controlar. Então eu acho que a renovação vai trazer junto consigo essa ideologia, essa necessidade de controlar as elites políticas, as elites partidárias, algumas elites empresariais muito ligadas à política, e o político da renovação, independente da idade que for sério, ele vai te falar isso e vai defender isso. Então é importante a gente saber diferenciar. Esse ano vai aparecer muito rosto novo, é o que o Christian falou, e as pessoas vão acabar votando, mas a gente tem que debater, discutir, ouvir a trajetória da pessoa.
No meu caso, porque eu tenho uma formação em ciência política, então aquela faculdade, que é a Sorbonne, é uma das faculdades mais antigas, e Paris é uma cidade muito politizada, então sempre tive muito apreço por isso. Não tentei antes porque não havia condições no Brasil, as pessoas não acabavam inédito por causa das manifestações, tem que debater, discutir, então via através de uma janela de oportunidade. No caso, e também porque, além de ter vivido 3 anos na França, tenho 3 anos uma formação em ciência política completamente diferente, então aquela faculdade, que é a Sorbonne, é uma das faculdades mais antigas, uma empresa privada. Paris é uma cidade muito politizada, da intervenção do governo nas empresas, nas diretorias das empresas, não havia condições as más práticas e como isso acaba com o povo. Então vejo uma janela de oportunidade. Eu vejo por esse lado e não acho que será uma candidatura minha, mas uma candidatura nossa, que está junto com o Humberto nessa empreitada e também junto com a gente ensina o pessoal da Joaniza, da Brasileira, da intervenção do governo que a gente trabalha, são os indignados das empresas. Eu tenho o prazer de trazer as más práticas, quer que eu vá para eles ouvirem, sentirem, poderem perguntar para as pessoas, para os candidatos da renovação. Eu vejo por esse lado e eles enxergam renovação e não acho que será uma candidatura. São esses indignados que vão candidatura nossa, levantar a bandeira de eu não vendo meu voto, Humberto, nos bairros nessa empreitada mais vulneráveis. E também junto com o pessoal da Joaniza, da Brasileira, dos bairros que a gente trabalha, são os indignados. Eu tenho o prazer de trazê-los para quer que eu vá para eles ouvirem, sentirem, poderem perguntar para as pessoas, os candidatos da renovação, como que eles enxergam a renovação. A gente vê aqui. E são esses indignados que vão levantar a bandeira de eu não vendo meu voto nos bairros que estão mais vulneráveis. A gente pega a média do sistema político de República, são mais ou menos 27 anos. Estado, democracia, autoritarismo, democracia, autoritarismo. O brasileiro tem uma dificuldade gigantesca de institucionalizar as coisas. Quem mexe com empresa aqui sabe o que é difícil uma empresa familiar ser institucionalizada, montar uma governança corporativa, a gente com a família vai para o conselho e isso tem uma vida perpétua. De maneira muito simples, essa institucionalização é passar o bastão de uma geração para outra. Autoritarismo, democracia. É o que a gente vê na política. Nesses 30 anos, o brasileiro tem uma dificuldade gigantesca. Os caras que lideraram a institucionalização, controlam os partidos políticos, são candidatos a governador, sabem o que é difícil uma empresa familiar cobra um pedágio gigantesco. Se o cidadão comum levantar a mão e falar eu quero participar, mas não vou puxar seu saco. De maneira muito simples, essa institucionalização é passar o bastão de uma geração. Não, essa é a verdade. Essa é a verdade do Brasil até hoje. Esses 30 anos, hoje você tem um substrato aí dessa coisa da renovação, que teste pode trocar os partidos políticos, são candidatos no ar, são candidatos a presidente, e é possível que pessoas cobram um pedágio gigantesco, como se o cidadão comum levantar a mão e falar eu quero participar, mas não vou puxar seu saco. Acho que o Paulo, mesmo do partido mais tradicional, não, essa é a verdade. Mas assim, essa é a verdade. Sem demérito nenhum, gente. Porque hoje é importante ter pessoas boas extrato aí nessa coisa dentro de todo o partido, de toda a renovação. Mas só estou falando a possibilidade de origem, como foi construído. É possível que pessoas como eu, mas o fato é, o próprio partido que a gente vive hoje é sim geracional. Acho que o Paulo mesmo uma geração tradicional está apodrecendo no poder, não larga o osso e não passa o bastão de muito nenhum. A gente vai ver, por exemplo, é importante ter pessoas boas impregnadas dentro de todos os partidos, mas assim, essa geração do Christian, nos partidos tradicionais, como foi construído, cada um tem uma estratégia. Basicamente não tem ninguém. Não tem candidato a governador, não tem candidato a presidente. Por quê? Porque debaixo dessa árvore uma geração que grande da velha política não nasceu nada aqui, não renovou organicamente. As juventudes partidárias, com todo respeito, elas não treinam lideranças. Elas treinam seguidores. Nos partidos tradicionais não tem ninguém, gente. Institucionalmente os partidos não existem. Não tem candidato.
candidato a governador, porque eles não aprenderam nem a formar, muito menos passar o bastão. Debaixo dessa, eu quero ver um político que falar, gente, aposentei, tchau, dá licença, da velha política, a minha missão não nasceu nada, vou embora para casa, não renovou organicamente. Cadê esse povo? As juventudes partidárias, com todo respeito, como elas não treinam um momento de crise, é um choque geracional que a gente vai precisar assumir responsabilidade, a nossa geração, e falar, eu quero institucionalmente os partidos existem, que esse teste de hipótese é para ocupar os não aprenderam nem a formar, muito menos passar regras que as pessoas, qualquer um pode entrar. Eu quero ver um político que fala, gente, aposentei, conserta esse fio desencapado que a democracia brasileira foi tolerante, vou embora para casa. O mercado, a imprensa. Cadê esse povo? Foi o financiamento de campanha. Como? E vamos fazer um lugar. É um choque, pode entrar, bater na porta, trabalhar, conquistar seu espaço e falar, depois ir embora. Eu quero um espaço, mas eu espero que esse teste de hipótese é para ocupar hoje, mais especificamente, eleição. É montar teste de hipótese, porque um pode entrar, tem transparência, que vai ter gente suficiente desencapado para ganhar a democracia brasileira foi implementar esse novo padrão. O mercado, a imprensa, o mundo político. Uma vez que você implementa esse novo padrão, essas novas práticas, as pessoas olham e falam, lugar eu já sei que qualquer um pode entrar, bater na porta, trabalhar, conquistar seu espaço e depois ir embora. A gente precisa de um grupo. E aí, veio para a segunda pergunta, por que eu? Na verdade, não. Eu acho que é porque eu. Ninguém tem garantia. Até por isso, faz 4 anos que eu estou tentando fazer vários movimentos para que seja coletivo, com várias outras pessoas também comprometidas, porque uma pessoa no Congresso, uma vez que você implementa esse novo padrão, com o Congresso, essas novas práticas, as pessoas olham e falam, eu já sei que é inovação agora. Porque hoje é só discurso. Eu sempre gostei muito de ser um político que fosse absolutamente fazedor. A gente precisa. Eu acho que é isso que a nossa política. Veio para a segunda pergunta, por que eu? Na verdade, não. Eu não acho que é porque eu. Até por isso faz 4 anos que eu estou tentando fazer vários movimentos para que seja coletivo, com várias outras pessoas também comprometidas, porque uma pessoa no Congresso, quem trabalhou com o Congresso sabe, não fez nada. Eu assumo a prefeitura, absolutamente nada. eu me deparo com uma estrutura sempre gostei defasada, de ser um político que fosse absolutamente fazedor. E eu acho que isso conhecem a praça política hoje carece de políticos absolutamente fazedores. Não quero nem saber o que vocês foram fazer lá, mas oportunidade de mostrar. Só quero saber se vocês conhecem a praça. Todos porque não teve a oportunidade, fica muito bacana. Muito bem. Como prefeito, o índice de criminalidade na praça, como eu disse para vocês, era altíssimo. Eu assumo a prefeitura, tráfico de drogas, falta de iluminação, falta de presença enfraquecida. E qual era o discurso que a prefeitura de São Paulo conhecem a praça tinha em relação aos problemas dessa praça para os moradores foram fazer lá. Mas enfim, não dá. Só quero saber se vocês conhecem a praça. É muito bonita, e depois das 5 horas da tarde, esse discurso da política atual, que não criminalidade na praça, esse é o discurso era altíssimo, não representa tráfico de drogas. O problema do Brasil não é falta de ação, o problema do Brasil é presença do criatividade e vergonha. E qual era o discurso que a prefeitura de São Paulo no passado a partir do momento em que eu acabo com dessa praça para os moradores 24 horas por dia, nós não temos dinheiro para fazer, eu consigo investir esse mesmo recurso, esse vigilância 24 horas por dia na praça, que não tem dinheiro, fazer esse é o discurso que na avaliação não representa 40%. O problema do Brasil não é falta de isso é realização, isso é fazer na parte prática. Nós tivemos a oportunidade de ser a prefeitura regional número 1 da cidade de São Paulo em redução de economias e redução de mordomias excessivas que nós tínhamos na prefeitura. Eu consigo investir, e além disso, renovação para mim, vigilância 24 horas por dia na praça. Isso aqui é renovação, fazendo com que muitos partidos novos no local caíssem mais de 40%. Isso aqui é renovação. Isso é realização. Eu disponibilizei meu WhatsApp pessoal para os moradores na parte prática. Nós tivemos vocês vão me dizer, se a prefeitura é o assessor número 1 da cidade de São Paulo, em redução de economia, 1 hora por dia de manhã, 1 hora por dia à noite. Você é maluco de estar fazendo isso? E além disso, renovação para mim, eu tive que responder os clientes da prefeitura de São Paulo, que muitos partidos eram cidadão pagando os impostos, que está cansado de ficar falando do sistema e não tem nenhum retorno. Isso é renovação na minha avaliação. Trazer a política um pouco mais próximo das pessoas. Eu sempre digo que os políticos atualmente vivem em outro planeta. E eu explico isso para vocês. Hoje a vida de um deputado, vou citar aqui a Assembleia Legislativa, ela é muito boa.
Pessoal, o dia que o povo brasileiro souber o que é a vida de um deputado, seja estadual, seja federal, nós aqui seremos invadidos por milhares de pessoas que vão querer ser candidatos, porque é muito bom. Imagina você ter um motorista 24 horas por dia à sua disposição, te esperando sempre na porta da sua casa, pago com dinheiro público. Imagina na Assembleia Legislativa você ter 32 assessores, 32 assessores para apenas uma única pessoa. Imagina você ter 160 mil reais de verba de gabinete para que você possa fazer um belíssimo de um site, para que o seu ego fique cada vez mais acariciado. Imagine você usar 160 mil reais para você poder mandar cartas para os seus eleitores. Imagina você porta da sua casa, paga o seu dinheiro público e o belíssimo. Imagina na Assembleia Legislativa você ter 32 assessores, 32 assessores, o povo brasileiro de segunda a sexta está pegando ônibus esperando. Imagina você ter 160 mil reais de verba, está pagando 40% para que você possa fazer o belíssimo de um site, para que o seu ego fique cada vez mais acariciado. Imagina você usar 160 nós, cidadãos, pagadores de impostos, da forma como está. Eu me considero exatamente nós, e além do meu discurso, eu tenho a prática para mostrar. Eu fiz algo, eu tenho uma carreira pautada em absolutamente tudo isso que eu falei para vocês. E eu quero chacoalhar aquela Assembleia Legislativa. Como eu falei para vocês, acho que ninguém aqui conhece nenhum deputado que está lá. E nem muito menos o que estão fazendo lá, porque é absolutamente ineficiente aquele lugar. Não serve para nada hoje. Mas aquele lugar pode sim ser muito útil para as pessoas. Nós estamos aqui no período pré-eleitoral. Eu não posso apresentar aqui propostas, mas no futuro próximo a gente vai ter a possibilidade aí de apresentar bons projetos de leis e, acima de tudo, bons projetos de retirada de leis. O Brasil, como bem disse o professor Christian, não precisa ser tão engessado do jeito que é. A renovação política não serve para nada nesse sentido, mas aquele lugar pode sim ser muito útil para as pessoas. Nós estamos aqui no período pré-eleitoral. Eu, na prefeitura de Nova York, me deparei com 1 milhão de casos, mas no futuro próximo a gente vai ter a possibilidade de apresentar bons projetos de leis e, acima de tudo, bons projetos de retirada de leis. Pessoas que pensem exatamente, não precisa ser tão engessado do jeito que é. A renovação política é tratada exatamente nesse sentido. Vocês precisam de ser um pouco mais profissional. Desburocratizante, da intervenção aqui. Porque eu não acredito vocês, nós me deparei com 1 milhão de carimbos. Tive que jogar tudo fora. Que apresentem, portanto, o discurso da renovação. Isso está claro, então, para mim, renovação é justamente, mas vocês fazem referências a alguma questão do passado que possa servir de parâmetro para que você apresente essa renovação. O Cristiano mais especificamente falou de uma coisa que não é de ser um pouco mais federacional, o peso de São Paulo, eu preciso colocar São Paulo de fato vocês para representar de uma maneira ou outra algumas questões que são mesmo que apresentem, você fala de alguma coisa de representação política, isso claro que for assim, a própria representação de vocês, mas vocês fazem referências a alguma especialidade, questão do passado. Então, eu falei que ia ser profissional, a minha especialidade, você tocou aqui na minha, Christian, mas então, e aí você traz gente que coisa que esteve nos últimos 200 anos, peso de São Paulo, sendo representado, então vamos trazer o pessoal, colocar São Paulo de fato no Brasil, que nos tem representado. O centro do poder foi para algumas questões que são, o Humberto fala de discípulos, você fala de uma coisa de representação política, que os partidos sejam os 30 anos, democratizações. O tempo todo vocês estão buscando no passado, algum tipo de referência, algum tipo de parâmetro, para que a partir dele você apresente. Eu falei que você é profissional, você tocou aqui na minha, então, e aí você traz gente que não esteve nos últimos 200 anos, ao mesmo tempo, sendo representado, então não era trazer o pessoal na apresentação inicial, que na sua experiência, no centro do poder nacional, sua expressão, você via algumas questões, fala de discípulos autoritários seguindo os discípulos democráticos, que você nos 30 anos, coisa essa. O tempo todo vocês estão buscando as coisas, algum tipo de referência, algum tipo de parâmetro, para que a partir dele você apresente que você vê coisas positivas e negativas, em qualquer lugar do mundo, que a gente faça esse jogo, e que você fica pensando por que aqui deu certo ali, por que aquilo você enxerga sobre o passado. Você fez essa ao nosso tempo, mesmo que você considere falou na apresentação inicial, na sua experiência internacional, mesmo que vocês considerem que você via algumas questões, você também não cita isso, que exige uma certa
certa uma superação, renovar esse nosso passado não se aguenta mais, porque não produzimos mais. Nós esperávamos que você vê coisas produzidas, não dá mais para focar para o futuro, e que você fica pensando por que deu certo para isso, por que não deu certo agora. Mas de qualquer modo, mesmo que esse passado, então, Silva, mesmo que vocês superemos, renovemos o Brasil, mesmo que vocês considerem alguma coisa boa desse passado, você está jogando alguma coisa boa desse passado, você consegue pensar nesse passado, superação, renovar. Você, então, nosso passado representa alguma ideia, alguém do passado, alguma liderança do passado, que de algum modo te inspira a fazer isso e que para você poder ter alguma referência positiva sobre esse passado, porque senão nós só temos um passado ruim, isso não é verdade absoluta, enfim, a gente precisa relativizar isso. Quer começar, por favor? Vamos fazer desse lado. Bom, acho que do passado a gente sempre tem que tirar duas coisas importantes, os erros e os acertos, né? Acho que o passado, como bem disse o professor aqui, ele é feito de erros e feito de acertos. Eu acho que a política ela é construída em uma democracia, a democracia brasileira ela é muito jovem, né, em comparação com outras democracias que nós temos no planeta. Mas eu acho que ao longo do tempo, e eu sinto muito isso, nós estamos chegando num período em que nós estamos, no Brasil, professor, discutindo quem vai ganhar a presidência da República e se esquecendo de quem é o goleiro do Brasil da Copa. Eu, pelo menos, ouço muito mais as pessoas discutindo política hoje do que uma Copa do Mundo que está há 30, 40 dias aí para começar. Eu cito aqui alguns bons exemplos do passado que eu procuro me espelhar bastante. Acho que o Mário Covas foi um exemplo bom de um político que primou muito na área social. O próprio André Franco Montoro, que foi governador de São Paulo, acho que é um político também de nós nos lembrarmos, e tantos outros que passaram. Mas eu acho que o passado, na minha avaliação, ele serve exatamente para isso, para que a gente possa se espelhar e inovar em absoluto. Eu cito aqui o exemplo, eu sempre fui muito crítico a essa coisa de sessões plenárias de terça, quarta e quinta. Eu entendo que os deputados, principalmente de outras regiões, precisam viajar e voltar para suas bases para fazer política, né? Mas eu acho que a gente pegar exatamente isso do passado e criar um novo modelo de política, né? Principalmente em âmbito legislativo. O legislativo ele é muito travado. Ele é muito travado. Eu pego, por exemplo, mais uma vez aqui a Assembleia Legislativa. Bom, deputado estadual, mora aqui no estado de São Paulo, tem R$160 mil de verba de gabinete à disposição dele por um período. Bom, a sessão plenária na Assembleia Legislativa começa 14h de terça-feira. Não, tudo bem, tem deputado que vem lá de Presidente Prudente. Ora, mas será que ao invés de 14h não dá para a gente fazer a sessão plenária começar numa segunda-feira e ter um pouco mais de produtividade legislativa? O Poder Legislativo hoje, e aí vem a tradição do passado, ele é um poder muito acomodado. A produtividade é baixíssima, de todas as esferas, justamente por isso. Há uma acomodação nesse sentido. Não, vamos discutir terça, quarta e quinta, ou fica para a semana que vem. E o sentido de urgência do cidadão ele é perdido no meio de tudo isso, né? Então, acho que a gente buscar boas lembranças do passado, mas, acima de tudo, a gente buscar a não... como eu posso me expressar aqui para vocês, a gente buscar o tempo inteiro quebrar paradigmas. Eu acho que a nossa função da renovação é justamente essa. Está sendo feito há 20 anos, há 30 anos, então nós podemos fazer de uma outra forma. O sistema é dessa forma, vamos começar a criticar o sistema, e assim vai. Ok. Por favor, Humberto, vamos fazer. Eu acho uma pergunta, na verdade, isso é interessante, e eu acho que ele é importante, porque às vezes a renovação vira um mote, vira um discurso e fica completamente descontextualizado, ingênuo e sem significado, na verdade, né? Se a gente pega um gráfico do Brasil em 1980 com o IDH e você pega esse mesmo gráfico em 2010, você fala, caramba, bicho, como os municípios brasileiros enriqueceram. Enriqueceram não em renda, as pessoas vivem melhor. E que é isso que é fazer na política pública, é isso que fazer em governo, é a qualidade de vida das pessoas melhorarem. Não ficar correndo que nem barata tonta, consertando uma lâmpadazinha ou outra, porque isso é mentalidade de vereador, no máximo.
não é uma mentalidade que você vai renovar o Estado brasileiro, colocar outro trilho de desenvolvimento. A gente precisa ter um diagnóstico muito claro e reconhecer que isso não se foi à toa. É preciso reconhecer que houve uma mudança gigante de algumas reformas estruturais, ainda no governo Sarney, Itamar, Fernando Henrique, Lula, e os problemas. Porque você não renova do nada. Você é quase prisioneiro também da história. Não no sentido de não recriar a partir dela, mas inovar, criar a partir dela. Eu tenho um paper acadêmico que mostra, por exemplo, que a escravidão ainda causa economicamente 20% da desigualdade atual dos municípios brasileiros. Você quer fazer renovação sem lidar com fossos sociais, por exemplo, com uma população que é quase majoritária, que é a população afrodescendente. Então, são coisas que a gente precisa olhar o passado, às vezes o passado bem distante, para nos entender, inclusive, os desafios futuros. Isso é fundamental. No próprio discurso de renovação tem uma negação muito grande em relação a qualquer pessoa que está trabalhando lá. Eu digo para vocês muito abertamente, muito tranquilamente, que eu já trabalhei com pessoas, políticos, muito mais sérios do que pessoas que eu já trabalhei em movimento de renovação. Que a alma pública política está lá. O cara não fez nada errado. E na minha trajetória, eu costumo fazer mais do que falar, na verdade, mas, por exemplo, nos últimos 2 anos eu trabalhava como assessor do senador Tasso Gereissati. Enquanto tinha um tanto de gente ficar só gritando para o impeachment da Dilma, a gente fez a primeira avaliação da República do Itamaraty. Eu medi economicamente todo o retorno diplomático que o Brasil teve em relação a investimentos diplomáticos. O Itamaraty produziu uma relação de dados gigantescos. Depois, na Comissão de Relações Exteriores, a gente aprovou todos os projetos importantes para a economia, como reforma trabalhista, coisas desse tipo. A gente nem olhava o partido. E é um tipo de referência que eu pego ele, por exemplo, como um cara extremamente sério. O próprio presidente Fernando Henrique, eu sou de uma geração que eu achava que para você trabalhar em governo, você precisa realmente sim estudar bastante. Você precisa até PhD, você precisa uma coisa, mas você precisa ser preparado. Essa foi minha influência, porque eu venho de uma família que política era coisa de safado. Tem um bisavô que foi assassinado em praça pública por conta disso. E uma negação grande. A minha referência foi o que eu via do mundo. E essas 2 pessoas, eu acho que representam bem uma boa política que me inspira. E a partir dela, aliás, e com essas experiências, eu acho que está germes de uma renovação, de um olhar diferenciado. Mas reconhecer esse legado, esses aprendizados, não significa que a gente precisa ficar endeusando o passado como se não precisasse mudar para frente. A gente precisa. Claro. Obrigado, Berto. Por favor, Guilherme. Obrigado. Obrigado pela pergunta também. Faz todo sentido e, às vezes, o nosso discurso pode ser um pouco arrogante, mas eu tentei colocar no começo do meu discurso as gerações anteriores, justamente. Muita coisa foi construída. O Brasil avançou muito, não tem nem como dizer o que a gente avançou na questão da miséria e quantas pessoas foram incluídas com poder de compra e capacidade de consumo. Então, sim, não tem como dizer o contrário. Além de todas as conquistas que foram feitas no campo trabalhista, das conquistas que foram feitas no campo de desenvolvimento humano, como o Humberto citou, por exemplo, mesmo a taxa de homicídio em São Paulo, quando, nos anos 90, quando eu era criança, rondava ali 100 mortes a cada 100 mil habitantes, que era uma proporção exorbitante. Essa proporção continua no Nordeste. Mas São Paulo reduziu muito, no Rio de Janeiro reduziu muito, mesmo sendo bastante violento. Então, várias conquistas foram feitas, a gente teve grandes estadistas, o próprio Fernando Henrique Cardoso foi um grande estadista, tivemos outros presidentes que foram bons em política externa, promoveram o nosso país fora.
agora temos até presidente preso, né? Então, é mais nesse sentido. Eu acho que no passado a verdade era muito relativa, porque a gente não tinha sistemas de controle, e até como falou bem o Paulo Matias, depois acho que ele vai falar ainda de quais eram os sistemas de controle da gestão dele, de transparência e accountability. Mas, então, isso para dizer que as lideranças do passado foram importantes, que elas não são bicho-papão, elas fizeram o que dava para fazer na época, com os sistemas que tinha na época, e agora a gente tem que avançar, ouvindo e estando junto sempre com pessoas mais experientes, mas também colocando o que é novo, trazendo o que é um pensamento de renovação, que é um pensamento inovador, e no século XXI utilizando as tecnologias para controlar a atividade política, aumentar a participação da população e, consequentemente, o controle social. Esse é o meu ponto de vista. Ok, Guilherme, obrigado. Por favor, Christian. Eu acho que o Brasil mudou demais. Quer dizer, se você pega até os anos 90, tem uma estatística que mostra que o Brasil, entre 1900 e 1990, é o país que mais cresceu, que mais se modificou e mais se desenvolveu no século, mais que os Estados Unidos, mais que o Japão, né? Durante esses primeiros 90 anos do século XX. Então, o que aconteceu nesse país em matéria de desenvolvimento e transformação é uma coisa impressionante. Ao mesmo tempo, não se pode negar que, com todas as suas dificuldades e todas as imprecisões, aí tem um regime democrático que está se consolidando. E o caminho tem sido duro, complicado. As coisas andam juntas. O livro do Faoro, né, Os Donos do Poder, que é um livro que fez mais de 50 anos, é um livro meio chato, meio pesado de ler, mas vale a pena, porque ele mostra lá atrás, e continua sendo assim, como funciona a política brasileira, uma política de cooptação. O que aconteceu com o PT, por exemplo, que chegou para ser a grande transformação do país, muita gente acreditou, pôs fé do coração, quer dizer, e podia ter sido mesmo, um orador tipo puro ideal weberiano, popular, e tinha tudo para fazer grandes transformações. O que aconteceu com ele? Ele aconteceu nada, ele fez a mesma coisa que todos os outros fizeram, ele cooptou. A mesma cooptação que foi lá atrás escrita pelo Faoro foi feita pelo PT, e deu nisso. E na lei, dá nessas coisas, isso não acaba. Então, assim, ao mesmo tempo que você vê um desenvolvimento importante, um país que, se você pensar na minha época, eu tinha 23 anos, teve o impeachment do Collor, né? A gente conversava na faculdade, assim, agora isso é bom de ver, porque houve a força das instituições, as coisas vão mudar, vai ser saudável para o país, vai ter transição dentro das regras do jogo. Passaram aí quase 30 anos. Melhorou? Melhorou. Mas o duro é você ver o quanto poderia ter melhorado. Né? Isso é que dói no Brasil, porque você vê outras nações com outras histórias aí que se transformaram em verdadeiras civilizações. E a gente não conseguiu chegar nisso. Eu acredito a isso, a corporação, né, a força das corporações e a cooptação política, que a gente quer romper agora, no nosso modesto projeto, que é um partido que não coopta. Ele faz coligações, está disposto a fazer, se alguém estiver disposto a se adaptar às nossas regras e tiver uma relação ideológica minimamente compatível. Mas ele não coopta no sentido de manter as estruturas antigas. Isso só dá para fazer num país democrático. Você só consegue chegar, apesar de difícil, fazer uma instituição dessa, nas regras do jogo, num país democrático. Então, em 20, 30 anos, talvez a gente consiga ver mais uma transformação sem rupturas das instituições. E isso eu acho que é uma coisa saudável. Pena que a vida é curta, né? Porque se demorar 30, 40 anos, eu não vou ver. Ele talvez. Os dois são jovens. Christian, ok, e acho que você abre, com esse seu encerramento, você abre uma outra questão, que também passa pela preocupação de vocês, e que eu vinha planejando, de alguma maneira, levantar esse tema, e confesso que é a minha última participação, depois eu vou tentar ler algumas perguntas, enfim, chegar algumas perguntas, eu vou selecionar, não dá para fazer todas, e a gente tem alguns minutos para
vocês têm alguns minutos para responder, para comentar, mas na minha consideração, na verdade se aproxima, eu estou pegando algo que você falou agora no final, que parece que passa por todos, e que se aproxima, que estava um pouco na minha cabeça, que se aproxima de uma pergunta que foi a primeira aqui que chegou, eu acho que é, então, uma boa oportunidade. Você está falando de... Vocês entenderam a minha pergunta, quer dizer, a renovação que vocês estão propondo é uma ruptura? É isso que eu estava perguntando. É uma ruptura com o quê? Né? Essencialmente era isso que eu estava perguntando anteriormente. E eu estava pedindo para que vocês tivessem cuidado, então, porque essa ruptura pode nos levar a um entendimento sobre esse processo que, vou repetir, né, entende a mudança a partir de uma ruptura que pode jogar fora aquilo que a gente não quer jogar fora. Então, a minha segunda pergunta era exatamente por isso, para que a gente mediasse um pouco essa questão de uma possível ruptura, porque o que... Eu não sei se é verdade, mas a impressão que a gente tem, às vezes a sensação é mais importante do que aquilo que é realmente verdade, que nós somos muito polarizados, ou que há um debate que nos empurra para pontas do espectro político, ideológico e de posicionamentos relacionados desde questões que envolvem ética, sejam debates relacionados à liberação disso, liberação daquilo, proibição disso, proibição daquilo, até posicionamentos que invadem as ruas. E tem gente brigando com violência física na rua. Não é a República de Weimar, na Alemanha, nos anos 20, mas nós temos alguns casos desses acontecendo. Então, eu queria entender um pouco nessa polarização, como é que fica o nosso debate sobre renovação, porque o cuidado, um pouco que você falou, Christian, eu não estou propondo uma ruptura, porque a ruptura pode ser a radicalização ainda maior desse debate que a gente está vivendo, e o que essa radicalização está colocando em jogo. Okay? A minha preocupação é essa. E, portanto, o que ela está colocando em jogo, o que ela não deveria colocar em jogo, e como que nós, ou vocês, trabalham, atuam, para não deixar que isso seja, de alguma maneira, desperdiçado por uma polarização que a gente vive e que pode estar nos colocando numa situação, falando em letras garrafais e sem medo, de ameaça à própria democracia que passou aqui por todos vocês. Acho que esse era o ponto que passava aqui, que os unificava. Então, como é que essa questão da polarização, vocês estão entendendo essa questão e como vocês estão trabalhando nos partidos de vocês, nos movimentos que vocês participam, como é que vocês estão trabalhando para que essa polarização não estrague aquilo que de bom a gente conquistou nos últimos, talvez, 30 anos, não sei. Você falou de 30 anos. Quer começar você? Por favor. Olha, eu sou da opinião que talvez polarização não seja algo tão ruim para o Brasil. O que, na minha avaliação, é muito ruim para o Brasil é o ódio que vem com talvez a falta de maturidade aí política do próprio brasileiro, com uma democracia recente, de ter posições divergentes, né? O ódio na política, ele faz a gente perder qualquer tipo de norte que nós estamos seguindo, né? Nós não estamos aqui para combater o fulano ou o ciclano, nós estamos aqui para mudar uma postura, mudar um sistema. Eu acho que todos que estão aqui nesse palco são pessoas que estão buscando questionar as estruturas que aí estão, seja no âmbito executivo, no âmbito legislativo e principalmente também no âmbito judiciário, onde nós vemos aí uma série de mordomias colocadas. Eu vejo essa polarização recente no Brasil e nova para as pessoas. Talvez o Brasil não tenha uma polarização com tanto ódio que é hoje. Eu acho que ódio não agrega, ódio não leva ninguém a lugar nenhum. Eu acho que nós, como pessoas que eu acredito sejam extremamente preparadas para que a gente possa realmente dizer que a gente queira fazer algo de novo, algo de diferente, nós temos a nossa obrigação de trazer uma certa estabilidade para o debate político, uma estabilidade emocional até, né? Não apenas uma estabilidade de projetos e propósitos, mas dizer, olha, meu amigo, você não precisa sair na rua e bater no outro porque o outro não concorda com você ou não gosta de você. Eu acho que essa é uma responsabilidade das pessoas que estão aqui e das pessoas que pregam uma renovação realmente de ideias. Nós não precisamos fazer inimigos na política. Ninguém aqui é inimigo um do outro. Nós precisamos, sim, criar bons adversários. Adversários na política são saudáveis, principalmente para debater ideias que sejam absolutamente diferentes umas das outras. Agora, a partir do momento em que nós estamos fomentando o ódio na política,
nas redes sociais e tantos outros lugares que a gente vê, a gente fica um pouco preocupado. Eu acho que é sim a nossa responsabilidade de trazer esse ponto a nós, já que estamos aqui, com muita humildade. Eu acho que talvez tenha faltado, inclusive a mim na minha fala, a palavra humildade. Como bem disse o professor, há um legado no passado que foi trazido, e por isso que nós estamos aqui hoje, senão nós não estaríamos aqui. Eu acho que nós, que estamos pregando justamente a renovação na política, temos que ter a humildade de verificar esses acertos e de, principalmente, sermos estabilizadores emocionais em todo esse percurso aí que nós vamos traçar até o dia 7 de outubro. Por favor. A polarização eu vejo como sendo muito perigosa, e a gente está entrando num ano bastante polarizado. Isso dá margem para alguns candidatos que têm um discurso mais fácil, eu diria, e que aproveita da revolta, da indignação que muitas pessoas estão para vender um peixe que vai ser diferente a entrega depois. Então, eu acho que isso que é muito complicado da polarização. O debate de ideias fica muito lá em cima, esquerda e direita, e, na prática, o que eles podem entregar para as pessoas é mais do mesmo. Tem muita gente de esquerda que eu conheço que fala que, por exemplo, na teoria da esquerda, a corrupção é inadmissível. Mas, ao mesmo tempo, você vê muitos países oriundos dessas teorias e que a praxis comum é a corrupção. Então, eu acho que ficar nesse debate ideológico, polarizado, pode nos levar a erros e pode nos levar a resultados, na prática, que não são os melhores, vamos dizer assim. Eu acho que a gente tem que pensar em frente, pensar em soluções, ao invés de ficar pensando... A gente acaba matando um pouco os autores do passado. Acho que todos os autores, seja ele de uma ideologia X ou Y, eles têm a sua razão e a gente precisa analisar com carinho e não simplesmente se utilizar deles para defender algum discurso populista e, no final, a gente entrega mais do mesmo. Essa é a minha opinião. Okay. Obrigado. Christian, por favor. Eu acho que, em relação à democracia, não deve haver ruptura. Acho que o consenso, e acho que na sociedade também é. Acho difícil alguém... Tem um grupinho ou outro aí pregando golpe, pregando anarquia, mas não é relevante. Acho que todo mundo está convencido de que é ruim assim, mas pode ficar pior. Então, a democracia está garantida. O que não está garantido é um pouco as aventuras de programas que não têm conteúdo nenhum. Então, assim, a polarização que você faz referência, hoje, para dar nome aos bois aí, assim, eu acho que o que aconteceu nos últimos 15 anos é que houve uma provocação do lado que estava no poder e criou esse outro lado. Quer dizer, o governo Lula e o governo Dilma, principalmente, criaram o Bolsonaro. O Bolsonaro não tinha relevância, não ia ter relevância na história brasileira, mas, em função desse nós contra eles, procurou-se alguma alternativa do outro lado. Como não havia nada, apareceu um sujeito com um discurso mais ou menos ok, que combina com um monte de gente, então vamos por esse lado para provocar um pêndulo, né? Foi para o outro lado para provocar um desarranjo geral naquilo que foi construído. Isso é muito ruim que aconteça. Eu tenho a impressão que nos próximos 5 meses vai baixar. A tendência de ir para o centro, por maturidade da democracia e do eleitor, de uma forma geral, vai para o centro. O que vai ser esse centro aí é uma outra coisa, mas quero crer e tendo a achar que isso vai acontecer. O que eu acho também um desafio grande, que aí sim é uma ruptura que nós estamos tentando fazer, porque somos novos, sem trocadilho, mas há uma ruptura que os meus colegas aqui vão ter que fazer dentro dos partidos deles. Quando eu vejo o Paulo falando, o trabalho dele dentro do PSDB vai ser... Não quero nem ver o que vai ser, porque o que ele fala eu concordo com quase tudo, se não for com tudo. Eu quero ver o partido dele aceitar a chegada dele e a ascensão dele lá dentro. Os meus colegas aqui do PPS, então, é ainda mais difícil, porque o PPS, para quem não lembra, era o partidão. Né? E quase eles lançaram o Luciano Huck presidente. É uma coisa tão fora de proporção, assim, tão fora de lógica. Você imagina o presidente do Brasil ser o Luciano Huck eleito pelo PPS? É a falência do sistema. Agora, por que está acontecendo com o PPS? Ele tem
muito curioso, ele tem agregado muita gente de qualidade. Eu não estou falando disso que eu estou com vocês aqui, não. Vocês são, porque vocês são, e eu já vi gente, os colegas de Marília agora, eu tenho começado a rodar o estado inteiro, eu vejo o PPS de Marília, é muito bom. O pessoal bom, quer dizer, não tem a ver com o PPS, na verdade, com aquilo que o PPS até então deveria representar. Mas é por quê? Porque vocês não têm onde se abrigar. Porque o sistema partidário está falido. Então, assim, da nossa parte, que tem uma ideologia um pouco mais, acho que menos confusa do que todos os outros partidos, acho que ela é bem clara até. Fica mais fácil você chegar para o novo e se agregar ao novo e seguir no caminho do novo. Para as outras pessoas que têm pensamentos diferentes, é muito difícil. O cara não tem onde ir. E ele vai ter que romper dentro, se ele quiser continuar naquela história, vai ter que romper lá dentro. Vocês vão ter que enfrentar gente no PPS que você não vai poder ver. Vai poder sentar do lado. O PSDB, idem. Como isso vai se dar? Isso vai ter que ser uma ruptura. Mas acho que ninguém está falando em romper a democracia e nem a gente romper com as regras do jogo. A gente vai romper com a metodologia fisiológica de fazer política dentro do Congresso Nacional. Isso a gente vai e vai conseguir, porque como os partidos estão muito fragmentados, o maior partido hoje tem 51, 52 deputados, se a gente conseguir, acho que deve chegar perto de eleger 30 deputados, a gente vai realizar uma revolução naquele Congresso. Porque vai ser o primeiro partido que vai ter 30 deputados que vão falar igual, vão votar igual, vão falar sujeito, predicado, objeto direto, indireto. Né? Ninguém vai falar búlgaro antigo. Né? E vai ter uma coisa inovadora lá dentro. Você fala, pô, esse pessoal é diferente, eles falam igual, eles votam igual, eles têm o mesmo grupo de ideias. Não tem no Congresso Nacional isso. Né? Você tem facções dentro dos partidos que são assim, mas não tem. Humberto, você, por favor. Essa é uma preocupação que, na verdade, eu tenho desde o dia seguinte das eleições presidenciais. Eu acho que a campanha da Dilma esticou demais, e até meus amigos petistas hoje, que trabalharam perto, eles falam, é verdade, a gente não concordava, achou um horror, mas, enfim, esticaram demais, e no dia seguinte das eleições já tinha manifestação contra o governo. E foi aí que nasceu, já 15 dias depois, já tinha grupos pequenos de apoio militar nas ruas. Eu me lembro que eu falava para meus amigos lá que a gente organizou, o que esse povo está fazendo aí? Tira essa galera, não dá para tolerar. Eu falei, não, é pouco e tal. O problema é que isso vai crescendo. Eu acho que o discurso do Bolsonaro, ele sim veio como resultado do Lula-Dilma, mas veio resultado também, e talvez principalmente legitimado, pelo Aécio Neves. Porque a desilusão em relação a o cara, não gostei da Dilma, não votei na Dilma, votei no Aécio, tinha uma esperança. Aí você vê o que aquele cara fez, você fala, meu Deus do céu, esse cara hoje odeia mais o Aécio que a Dilma. Porque a Dilma vai ser eleita no Senado em Minas se deixar ela for candidata. O Aécio não é eleito, ele apanha na rua. Em Minas Gerais, ele comandava o estado inteiro, pagava todos os prefeitos. Isso aí o pessoal fala, né? Mas não sei. O fato é, e aí eu concordo com o Christian, que tem aí quase uma coisa da falência do próprio, dessa dualidade que vigorou, que hoje é diferente. Hoje, se você falava, reeleição daqui uma semana, vem Aécio e Ciro, provavelmente. Aécio e Ciro, assim, é um cenário muito bizarro. E parte da esquerda também, que está desnorteada com Lula, começa a radicalizar. Então você tem o cara já flertando com Boulos. Sabe? O Lula ganhou porque se juntou ao PMDB, fez um discurso de paz e amor, de centro. O cara acha que a salvação é o Boulos. Mas na direita é o Bolsonaro. O mercado financeiro já tem gente racionalizando. Não vai ser tão bem assim, porque tem aquele cara lá, o carioca, como ele chama? O Paulo Guedes. Eu falei, filhão, deixa eu te contar uma coisa. Político responde a uma coisa, a voto. A base política do Bolsonaro é nacionalista, é conservadora, é militarista. Você acha que se o Paulo Guedes ficar enchendo o saco dele, dos militares, em 2 dias ele não manda ir passear? Lógico, ele é político, gente. Então é assim, como sociedade a gente tem que ter, e aí eu volto ao meu ponto dos militares na rua, lá, os pequenininhos lá defendendo, a gente precisa ter um tipo de preservação.
e atuação organizada política contra a radicalização. Do ponto de vista concreto, o Agora, o movimento que eu sou um dos fundadores, é isso que a gente defende. A gente defende convergência de ideias. Tem políticas públicas interessantes que podem ser atreladas a um governo um pouco mais de esquerda, políticas interessantes um pouco mais à direita. Vamos ver o problema, porque a radicalização ela só serve a levantar bandeira, mas ela não está preocupada em resolver aquele problema, porque precisa compor, você precisa negociar, você precisa passar no Congresso, você precisa reunir especialistas, e aí você vai chegar com uma solução, discutir com a população concreta. E eu acho que é essa a preocupação maior. E quando eles tentam colocar a gente nesse rolo esquerdo, a gente é centroavante. Vai aí, pega o que é bom, vamos para frente, porque não é possível ficar parado de um lado ou de outro sem mover nada. Ok, eu agradeço. Algumas perguntas, na verdade, fazem referência a coisas que vocês acabaram de falar, então vou tentar fazer brevemente. O nosso tempo, Lucas, deve estar esgotando. Vou tentar ser bastante objetivo, então. E aí eu não vou conseguir fazer todas, peço desculpas a vocês, eu não vou conseguir fazer todas as perguntas. Algumas são muito pessoais, assim, então eu vou entregar as perguntas a vocês para que vocês incluam aí nas preocupações, enfim, que são pessoas que estão questionando algumas questões que vocês levantaram. Mas algumas questões aqui que eu selecionei e tratam de coisas que vocês, de alguma maneira, tangenciaram. Tem uma que é bem interessante, que faz aqui um caminho um pouco longo, mas ela fala basicamente o seguinte, que ela já teve vários conhecidos, essa pessoa que escreveu já teve vários conhecidos que se candidataram, que fizeram boas campanhas, conseguiram muitos votos, mas não o suficiente para se elegerem. E que esses votos, na verdade, ajudaram a eleger outros candidatos daquele partido, é o sistema que organiza desse jeito. E aí ela fala assim, uma pessoa fala que que foi aí que ela entendeu que nas eleições para deputado, o partido é mais importante que o candidato. E aí a pergunta que é muito interessante é se vocês não acham que vocês estão no partido errado. Quer dizer, é um pouco, enfim, capciosa a pergunta, mas de qualquer modo faz sentido dentro do sistema. E eu embalaria com outra, quer dizer, se está uma discussão, então, se isso pode levantar uma discussão sobre o próprio funcionamento do sistema, as regras do funcionamento do sistema partidário, eleitoral, enfim, se mudanças nesse sistema, claro que vocês entendem mudanças nesse sistema, desde questões mais pontuais, mudança no modelo de voto, a gente vem discutindo o voto distrital, enfim, tem uma série de questões levantadas, até mudanças um pouco maiores, enfim, parlamentarismo, presidencialismo, se tem algum tipo de opinião breve que vocês conseguiriam dar sobre essas questões. Cristian, começa você. Eu acho que o sistema ficou muito ruim, mas se você for ver bem o que é fazer um partido político no Brasil, essa ideia de que você tem que reunir 500 mil assinaturas, certificar nos cartórios eleitorais, vocês não sabem o que é isso. Nos últimos 20 anos, todos os partidos que nasceram no Brasil nasceram em função de um sindicato, tipo Paulinho da Força, que é réu em processo por falsificação de assinaturas, da igreja, são processos que, enfim, a igreja arrebanha um monte de gente e manda assinar um monte de papel e aí ela consegue. Ou secessão de partidos antigos. Você não teve nenhum movimento nos últimos 20 anos que foi o nascimento de um partido político genuíno da vontade de uma parcela da sociedade. Nós tentamos fazer e quase não conseguimos. Eu posso gastar aqui uma hora para contar para vocês, vocês vão sair deprimidos. Boa parte das pessoas que estavam com a gente desistiu no caminho, porque a gente não fez nada de errado. E se você não fizer nada de errado, você não consegue fazer. Nos Estados Unidos tem mais de 200 partidos políticos. Você faz um partido em um dia. Vai lá e registra. E se vira. É assim. Vai atrás de quem você quiser, vai buscar do recurso que você quiser. Na Nova Zelândia são em 2 dias, na Austrália são em 3 dias. No Brasil são anos. Porque você tem que pegar as assinaturas, depois você tem que organizá-las, entregar no cartório eleitoral. O cartório eleitoral te devolve todas e fala, não aceito nenhuma. Você fala, por quê? Não preciso te dizer, porque a lei está do meu lado. Então nós recolhemos 1.100.000 assinaturas. A gente aprendeu quanto custa um juiz do TSE, a gente aprendeu quanto custa uma legenda, a gente aprendeu quanto custa esquema no cartório eleitoral. Tem um cardápio para você escolher. Só que a gente não fez nada disso. Um dia eu encontrei um marketólogo desses famosos aí, falei, escuta, fulano, estou fazendo, você precisa me ajudar, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, não estamos conseguindo. Ele deu uma risadinha meio amarela. Sabe por que você não está conseguindo? Vocês estão fazendo tudo certo.
E nós chegamos nesse ponto. Então, por isso que a gente não consegue se organizar e construir novas instituições, renovar os quadros, porque não tem instituição para você abraçar. Só que a gente ralou e conseguiu. E está aí uma instituição nova. Agora, deveria ser muito mais fácil. Você tem a rede tentou também, passou pelo mesmo perrengue. Aliás, olha o que a Marina passou no Partido Verde. Que coisa mais ridícula. Então, assim, o sistema está tudo montado, com essa reforma agora, a última, eu vou concluir, com essa reforma última, de reduzir o tempo da eleição, dificultar a comunicação dos candidatos, dificultar o financiamento. Como é que as pessoas estão financiando? Como é que essa turma aqui está pagando? Como é que eu estou pagando o que a gente tem que fazer? Você não consegue fazer. Você quer fazer direito, você não consegue fazer. Não consegue fazer. Então, assim, é tudo feito para manter, a corporação conseguiu se segurar, para manter o modelo como ele era antes. 40% de 1,7 bilhão de reais do fundo de campanha vai para 3 partidos. O PMDB, o PSDB e o PT vão ter juntos quase mais de 900 milhões de reais. Isso aí é a manutenção do sistema. As pessoas, 94% dos eleitores não acreditam mais em nenhum partido político dos conhecidos. 94%. E nós vamos ter que viver com isso. E vamos ter que eleger um congresso com esses partidos. Você entende? Assim, é um paradoxo, mas assim, como é que você muda um negócio desse? Ou promove um golpe, uma explosão do sistema, ou passa perrengue que a gente passou. Espero que outros tenham coragem de passar pela mesma perrengue. Paulo, talvez entre os partidos o seu seja mais, nesse sentido, tradicional. Tem alguma posição que você identifica no partido? Olha, eu sou filiado ao PSDB desde 2008, foi a minha entrada no partido. Então tenho aí alguns anos de experiência partidária. E confesso para vocês que não apenas o PSDB, mas a grande maioria dos partidos políticos se tornou a mesma coisa. Né? A diferença hoje dos partidos políticos um para o outro, eu acho muito louvável a iniciativa do Novo, embora eu acho que a dificuldade com esse sistema ela é gigantesca, mas acho louvável a iniciativa, justamente nesse sentido. Eu sofro bastante, confesso aqui para vocês, e tenho a liberdade aqui de falar para vocês. Eu sou uma pessoa que publicamente acha que o Aécio Neves deveria estar na cadeia, e sou muito condenado por isso. Mas vou manter a minha posição, porque eu acredito que o PSDB ele é um partido que teve, sim, a sua importância para o Brasil, e tem ainda a sua importância para o Brasil, e precisa se renovar. Se tem um partido político no Brasil em que não permitiu a renovação, foi o PSDB. O PSDB foi o principal partido, ao meu ver, que sempre bloqueou qualquer tipo de candidatura nova, seja de idade ou não, mas que quisesse alçar voos maiores. Pensando na lógica eleitoral da coisa, o meu partido, PSDB, é um partido que tem, para a minha eleição, uma chapa de deputados estaduais relativamente forte. Elegeu, acho que, 22 ou 23 deputados estaduais em 2014. E em 2018, desses 23 deputados que foram eleitos, cerca de 8 a 9 não são mais candidatos. Então, na minha avaliação, na minha lógica eleitoral, foi interessante, sim, eu permanecer no PSDB justamente nesse sentido, para que eu pudesse também ter oportunidade de observar os votos que sobram. Então, acho que essa diferença na eleição desse ano ela é muito prejudicial para nós. E tiraram tudo, como o Christian disse mesmo, tiraram tudo. A gente não pode fazer muita propaganda, a gente tem 45 dias de campanha, então por isso que eu acho que as redes sociais vão ser muito importantes nessa eleição. E acho que a gente consegue abordar isso de uma forma um pouco melhor aí do que esses políticos que estão aí há 27, 28, 29 anos na mesma cadeira. Né? Humberto, por favor. Eu acho que tem que fazer eco aqui, porque os partidos, os políticos tradicionais olharam assim, os partidos também, e falaram, como que a gente pode atrapalhar mais esse burburinho de renovação? E fizeram igualzinho o plano original, como a gente pode atrapalhar mais, por manutenção de poder. Agora, para a gente, pelo menos, quando a gente pensou que partido se filiar, obviamente tem histórias diferentes, pessoas com histórias diferentes, mas a gente pensou que partido vai te atrapalhar menos. E aí eu acho que esse é um benefício muito grande do PPS,
que é um partido muito bacana, assim, de diálogo, de tudo. Eles receberam todos os movimentos de renovação, assinaram carta de compromisso, de independência, deram espaço. Eu fui até escolhido por esses grupos para ser representante desses grupos na executiva do partido. Tem uma cultura interessante de debate interno. E na ocasião que a gente foi ao Congresso, mesmo defendi, falei, se eu pego aqui os deputados XYZ e vejo como eles votam na economia, não tem nada a ver com o nome que o partido carrega. Se você vê como que eles votam na área social, é um partido muito mais arejado, muito mais de centro democrático do que popular socialista. E a gente propôs, por favor, mude o nome já para a próxima eleição, porque não reflete nem como o partido vota, muito menos o que os movimentos querem ver num partido. A gente quer um ambiente que, pelo menos, há discussão, algum tipo de hospitalidade. E isso é importante. No caso, individualmente, eu e o Gui também, a gente tomou uma decisão coletiva. Individualmente, tinha uma ligação com pessoas do PSDB, montei um movimento de renovação do PSDB, mesmo de fora do partido, mas não tinha ambiente para se filiar ao partido e você não vai bater numa casa que não vai te atrapalhar, talvez, ou não vai convergir muito. Então, o PPS foi uma bela casa. Nesse sentido, a gente está feliz por enquanto. Agora, a gente sabe que a estrutura partidária tende a beneficiar quem vai ser candidato dessa estrutura. A gente não é. São candidaturas muito complexas, que vai precisar de um apoio, de uma mobilização popular gigantesca para ter alguma chance. E isso é claro. Se a gente falhar em mobilizar suficientemente a sociedade civil, de juntar, de fazer coro, de apoiar, de trabalhar junto, na verdade, as candidaturas, vai ser difícil. A questão de reforma política eleitoral é um parto, né? Porque ainda mais você junta antes de ser político, é que nem futebol, né? Eu sou favorável ao sistema proporcional, pessoalmente. O distrital misto também não teria um problema, só que eu acho que, se você está acostumado com Windows, você vai para um Mac ou para um Linux, você embaralha tudo. Então, se o brasileiro não aprendeu até hoje proporcional, como que vai aprender distrital misto? E o distrital, realmente, eu não tenho simpatia. Essa é uma visão muito pessoal. Porém, é possível melhorar o sistema proporcional? Cláusula de barreira melhor que passaram, fim de coligação proporcional. Há várias regrinhas que eu acho que são coisas que a gente vai debater ao longo da campanha, quando vier a campanha também, que eu acho que dá para ser melhoradas. Parlamentarismo, presidencialismo é interessante. Do ponto de vista teórico, eu preferiria viver num país parlamentarista. Mas por que se eu estou rodando de Windows, por que eu vou rodar para Linux agora e vou desaprender tudo? Um custo muito grande para uma democracia nova. Então, assim, como que a gente melhora o presidencialismo? Porque, do ponto de vista empírico, ser parlamentarista ou presidencialista não é que causa desenvolvimento. Isso não determina a riqueza de um país, o desenvolvimento. Então, assim, eu focaria mais nesse gradualismo de melhorias institucionais e minha grande preocupação são as políticas públicas que a gente está gerindo, rodando a máquina aí e reduzindo pobreza, aumentando riqueza e coisas que eu acho que é o que a gente sonha para o país. Então, é um pouco da minha visão muito pessoal sobre o tema perguntado. Ok, vamos encerrar, Lucas. Acho que deu horário, né? Eu agradeço o pessoal do Concílio pelo convite para que eu pudesse conhecê-los, enfim, conversar um pouco com vocês. Agradeço os convidados, certamente. Agradeço a plateia. Sexta-feira, alguém já tinha falado sobre isso, já avançamos um pouco no horário, mas, enfim, acho que a gente tem que ouvir. Se a nossa discussão é sobre renovação, vamos ouvir aqueles que mais perto, pelo menos, apresentam propostas que nós consideramos como sendo, de fato, a renovação. Então, agradeço de novo, peço desculpas pelo horário que nós avançamos um pouco. Lucas, se você quiser assumir esse encerramento, você fica à vontade. É a sua bola. Bom, gente, eu queria agradecer imensamente. Nós estamos em 100 e poucas pessoas aqui, 105, contado mais ou menos aí. Uma sexta-feira, a gente acha que, principalmente no Concílio, que o caminho é esse. Se não houver essa discussão, essa diferença, num palco, numa faculdade, não vai haver renovação de maneira alguma.
Então é isso que a gente tenta fazer diariamente e estamos aí. Agradecer principalmente vocês 5 aqui no palco, que deram uma discussão maravilhosa para a gente ouvir. Muito obrigado. Bom, gente, tivemos aqui um debate maravilhoso no auditório do INSPER, que foi realizado por nós, do Concilium. Eu acho que a ideia do Concilium, desde o início, desde sua criação, é promover o debate de qualidade, envolvendo o ente público, que esse é o caminho para a mudança no Brasil. E misturar essa questão do Concilium, do debate, com essa ideia do evento, que é a Conferência Inspirar, que já está na 2ª edição, que é realmente discutir Brasil, foi excelente. A gente conseguiu receber 4 candidatos ao Legislativo, Senado, deputado estadual, deputado federal, esferas diferentes, 3 partidos diferentes, pessoas já com uma bagagem política maior, pessoas iniciando agora a sua caminhada política, conseguindo debater em alto nível com o nosso professor da casa, Vinícius Miller. Foi realmente fantástico e temos que continuar com esse debate, que esse é o caminho para a mudança no Brasil. Olha, a gente teve um debate muito interessante, levantando aspectos sobre todos os desafios que a gente tem no nosso ambiente político, no nosso sistema partidário. Os colegas aqui eram representantes de partidos diferentes, do PPS, do PSDB, e a gente debateu os desafios que a gente tem dentro dos partidos, que a gente tem no modelo do sistema político partidário brasileiro, debater um pouco sobre as ideias de transformação desse sistema, aquilo que é possível, aquilo que é menos possível, um pouco sobre o Brasil e a estrutura e a história da política brasileira, enfim, uma discussão bem aberta, transparente, tranquila. A gente levou da nossa parte um pouco do perfil do Partido Novo, como uma instituição realmente independente que conseguiu enfrentar e está conseguindo enfrentar um sistema viciado de eleição e de fisiologia dentro do Congresso Nacional. E foi muito importante, acho que o INSPER está de parabéns, a turma aqui do grupo que organizou merece o nosso cumprimento. Foi uma honra participar do evento Inspirar, organizado pelo Concilium aqui no INSPER, um debate muito importante para o atual momento do Brasil, renovação política. Renovação política, como eu disse aqui, é uma aposta que talvez com essas novas pessoas lá dentro se estabeleça um novo padrão de política e se espera também um novo padrão de desenvolvimento para o Brasil. Eu acho que o evento de hoje, o painel de hoje foi muito produtivo, foram levantados vários temas, sempre focado na renovação política. Falamos um pouco de polarização e os perigos da polarização para as eleições desse ano. A gente falou também sobre a renovação do sistema partidário, sistema eleitoral, a renovação do sistema político. Foi muito 10. Tinham pessoas de vários partidos, do PS, do Novo e do PSDB, algumas pessoas que representam a renovação, as propostas de renovação política. E queria parabenizar ao INSPER e a entidade estudantil que é o Concilium pela iniciativa, porque eu acredito que a universidade deve ganhar relevância num momento que o Brasil está perdendo as referências. Então a atitude do INSPER através das entidades estudantis é muito positiva e de promover o debate com gente jovem no palco e na plateia, o que é interessantíssimo, e reafirmo que para a gente realmente fazer com que 2018 seja um ano de renovação, vai precisar de muito trabalho duro e que a gente realmente renove e coloque bons quadros preparados e que mais debates desse tipo possam acontecer nas próximas semanas.